Shalom, paz, que esta paz esteja sobre você e sua família. Vamos de Bíblia? Tour ou caminhada pela Bíblia. Vamos caminhar um pouquinho sobre a palavra de Deus? Sobre os personagens da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Você conhece ou já ouviu falar da história de Adão e Eva? Muito conhecido, né? Quem não conhece? Você já ouviu falar da história de Abel e Caim? De que Caim matou seu irmão? História muito conhecida, não é? Você conhece ou você se familiariza com a história de Noé? A arca, o dilúvio, a chuva que Deus mandou sobre a terra? História muito conhecida, não é? Você já ouviu falar da história de Nimrod, a Torre de Babel? É uma história que para muitos eu vi já alguém aí dizer que talvez nunca ouviu falar. A história de Nimrod, está lá no Gênesis 10 e 11 ali, história de Nimrod, que tentou construir uma torre e não deu certo, e Deus confundiu a língua deles. História não muito conhecida entre as pessoas aí. Depois de Nimrod, você já ouviu falar da história de Abraão, o pai da fé, o pai Abraão? Depois de Abraão, você já ouviu falar a história do filho dele, Isaque? O sacrifício no altar? O filho que Abraão pediu, a promessa de Deus para Abraão, o filho Isaque, que foi como um sacrifício no altar, que Deus pediu Isaque, e Abraão ofereceu Isaque a Deus. Você ouviu falar da história de Isaque, Jacó? E já ouviu falar da história também de Jacó? Abraão, Isaque e Jacó? Já ouviu falar dessa história? São muito conhecidas essa história de Abraão, Isaque e Jacó. Você já ouviu falar da história de José e seus irmãos? Os filhos de Jacó? Já ouviu falar, né? Bem conhecida. Já ouviu falar da história de Moisés? Quem não ouviu, né? Eu acho que é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, é Moisés. Já ouviu falar da história dos seus irmãos, Arão e Miriam? Muito conhecida, né? Depois de Moisés, Arão e Miriam, você já ouviu falar da história de Josué? Aquele que conquistou a terra prometida? Josué, o espia de Moisés? Já ouviu falar? Já ouviu falar dos juízes? Por exemplo, Sansão, Gideão, Débora, Otoniel, Eude, Sangá, Abimeleque. Quem não ouviu falar, né, de Sansão e Gideão? Já ouviu falar de Ruth, a Moabita? Aquela que ajudou Noemi? Quem não ouviu falar da nossa querida irmã Ruth, né? Você já ouviu falar do profeta Samuel, juiz Samuel, sacerdote Samuel? Quem não ouviu falar, né? Do nosso irmão querido Samuel.